Boa noite, estamos entrando no ar aqui mais uma vez aqui pela TV Max, canal 25, HD canal 525, pelo Instagram e pelo YouTube. Muito obrigado pela preferência, pelo carinho, pela audiência durante esses 32 anos. Boa noite, dona Letícia Levi, prazer enorme mais uma vez estar aqui com você. Boa noite, Leleco, muito bom estar contigo na sua companhia e nesse programa maravilhoso que a gente está junto aqui nas noites de domingo e nas nossas reprises também, né? Nossas reprises também. Mas você sabe que esse mês de maio é o mês internacional da mulher. Então, hoje nós vamos falar um pouco de mulher, vamos falar de prevenção da mulher, dos homens, tudo. Vamos programa, entendeu? Medicinal, de medicina mesmo, quanto à prevenção, que é uma coisa muito importante na vida nossa, hoje em dia, você ter essa prevenção. O mês de março a gente comemora o Dia Internacional Mundial da Mulher, que foi o dia 8, e a gente passa a comemorar o mês inteiro, porque, afinal de contas, a mulher merece, né, Lelé? Estamos ainda, a mulher merece muito mais ainda, a mulher merece muito mais. Hoje, no final do programa, temos o clipe surpresa, certo? Surpresa. Aqui tudo é surpresa. Não vai me falar o que é. Não vou te falar nada. Tá bom. Você vai assistir, no dia você assiste o clipe surpresa. O nosso convidado é o diretor médico dessa clínica maravilhosa de prevenção, a MedRio, que está há 32 anos já funcionando, uma coisa maravilhosa, a clínica MedRio. Nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Urari, diretor médico da clínica MedRio. Boa noite, doutor Gilberto. É um prazer enorme rever mais uma vez aqui o senhor aqui no nosso programa. Boa noite, doutor Gilberto. Muito obrigado pela sua presença de novo aqui no nosso programa. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Boa noite aos nossos telespectadores. E muito obrigado pelo convite de vocês. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Que Nada é como ele vir nesse mês de março, né, para comemorar essa data com a gente. E um assunto tão importante que é a prevenção, que é muito importante para a saúde de todos nós, tanto para os homens e tanto para as mulheres. Está feita a nossa apresentação com o doutor Gilberto Urari, diretor da MedRio. Nós vamos assistir rapidamente um intervalo comercial, é rapidinho, não saia daí não. E voltamos já já, ok? Roda. Então, vamos lá. O deles e delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o Dr. Gilberto Urari, que foi o escolhido aqui para encerrar o nosso mês de março, que é o mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, com essa clínica maravilhosa que faz os check-ups para prevenir a gente daquelas doenças que ninguém precisa estar, e esse check-up ajuda a gente a prevenir as doenças, não é mesmo, doutor? Você poderia falar para a gente rapidamente sobre o sucesso dessa clínica, que é a MedRio, que faz os check-ups ao longo dos 32 anos? Quantos check-ups, mais ou menos, ou certamente você já sabe que já foram realizados? Então, Letícia, ao longo desses 32 anos, até o momento, estamos aí com quase 250 mil check-ups realizados. Nós atendemos ao público masculino e feminino. Hoje, metade dos nossos atendimentos são para mulheres. Quando iniciamos nossas ações, nós tínhamos um período da semana para a mulher. Hoje, metade dos períodos são para o público feminino. E estamos trabalhando sempre de forma permanentemente inovando, permanentemente modernizando toda a tecnologia para aferirmos sempre, termos sempre os melhores diagnósticos, uma equipe médica muito diferenciada, a maioria dos profissionais são professores universitários, enfim, são 12 especialidades médicas, num ambiente longe de centros de diagnóstico, onde tem muito movimento, enfim, centro diagnóstico não tem o DNA para a prevenção, para atender o executivo, também longe de ambiente hospitalar, relacionamos sempre ambiente hospitalar a doenças, a infecções, enfim. Então, longe desses ambientes e, naturalmente, uma sequência da casa do nosso paciente. Então, estabelecemos nossas clínicas, a primeira em Botafogo, na Torre do Rio Sul, com uma belíssima vista da cidade maravilhosa. Temos aqui 12 especialidades, o paciente fica conosco 5 horas,
né? E no dia seguinte ele já tem os resultados em mãos, a partir do nosso aplicativo móvel. Enfim, fazemos um pós-check-up com cada um para orientá-los quanto a um programa de saúde específico para corrigir eventuais fatores de risco apresentados nos check-ups. Enfim, é um trabalho permanente, como falei, tecnologia de ponta, e tendo um sucesso muito grande e levando esse conceito para outras cidades e para outros países. Um dia é só mulher que faz a prevenção e outro dia é só homem que faz a prevenção. Não é isso, doutor? Sim, porque são equipes médicas diferentes, né? Nós temos, no âmbito da mulher, um profissional voltado para a ginecologia, para a mastologia, para imagens precisas para a mulher. Enfim, nesse dia do check-up feminino, a absoluta maioria dos profissionais que lidam com saúde médicos são mulheres, né? Até homenageando esse mês da mulher, 70% do nosso público, do nosso profissional administrativo e médico são mulheres. Enfim, a mulher está crescendo em todos os segmentos da sociedade, inclusive muito no meio médico. E temos um programa preventivo para o público feminino, muito específico, muito abrangente, né? E esse público, dia a dia, cresce, porque observemos o que se passou na pandemia. Vivemos um estresse um estresse súbito, profundo e duradouro, né? As pessoas foram para dentro de suas casas com medo do vírus, isolamento total, sedentarismo, má alimentação, horas de sono mal dormidas, a casa que se transformou em escritório, que se transformou em filial de escola. Enfim, as pessoas mudaram o comportamento e, com isso, as doenças crônicas encontraram espaço para se desenvolver. E é o que nós temos constatado em nossos check-ups do dia a dia, tanto homens como em mulheres, uma mudança bastante grande no perfil metabólico dessa população, no ganho de peso, algumas alterações no âmbito da saúde emocional, da saúde mental, né? E é um trabalho, Leleco, permanente, que demanda atualização frequente, não só em termos de equipamento, mas também em termos de protocolos, em cada especialidade. Enfim, e nesse contexto, também permanentemente, né, nós buscamos informar a sociedade dos cuidados, né, que cada um deve ter em relação à sua saúde. Frequentemente ou mensalmente, temos um encontro aqui científico à prevenção, onde trazemos vários especialistas para discutir, debater sobre temas relevantes para a prevenção. Como é que vocês recuperaram esses pacientes depois da pandemia? Quer dizer, os pacientes realmente ficaram muito afetados com a pandemia. O número de check-ups depois aumentou por causa da pandemia? Então, Letícia, no momento do medo, né, estamos falando da última quinzena, da segunda quinzena de março de 2020, o mundo parou. Então, a clínica também parou. Estávamos diante de um vírus desconhecido, de uma doença desconhecida, né? E rapidamente a indústria farmacêutica buscou o antídoto para o vírus, vacinas foram criadas, enfim. Paramos durante 15 dias, no mês de março de 2020, para adequar a clínica às necessidades, os cuidados de higienização sanitária, né? Paramos a clínica para orientar nosso público interno, público externo, e no dia 1º de abril de 2020 retomamos lentamente, com todo cuidado, enfim. Mas não paramos a partir daí, atendendo a pessoas necessitadas, dia a dia aumentando, retomando a normalidade, e em julho daquele ano, 2020, a situação se normalizou, e final do ano tivemos aqui uma explosão de demanda, tanto em Botafogo quanto na Clínica da Barra, e voltamos a atender normalmente,
com as nossas 2 clínicas sempre cheias. Enfim, felizmente, a coisa retomou a normalidade, né, depois de 3 anos de pandemia. Quando você avalia o perfil metabólico de um indivíduo antes da pandemia e durante a pandemia, parece que você está diante de indivíduos diferentes, né? Então, o que nós fazemos no nosso pós-check-up? Sentamos com cada cliente via telemedicina, colocamos na tela do computador todo o laudo do check-up do paciente, discutimos com cada um que foi seu check-up, identificamos os fatores de risco de cada um e juntos montamos um programa de saúde para corrigir esses desvios. Isso tem sido um sucesso muito grande, é a verdadeira prevenção, né? Então, esse trabalho tem sido muito repercutido em trabalhos científicos, em livros. Recentemente lançamos o nosso 4º livro, intitulado Saúde e a Prevenção, já com os dados que observamos durante a pandemia, né, e no pós-pandemia. Quer dizer, oficialmente, a pandemia ainda não terminou, né, e nem vai terminar, porque o vírus, para sobreviver, ele precisa mutar, ele precisa sofrer mutação, gerar variantes. E é o que nós estamos vendo aí, um vírus cada vez mais frágil e a população retomando a normalidade. Quanto tempo mais você acha que vai durar esse vírus? Só para a gente... O vírus veio para ficar, Letícia. É um vírus que começou... Se nós observarmos a forma como ele atuou, como ele gerou baixas ao longo da pandemia, não tem dúvida em afirmar que a população que mais sofreu foi a população de idosos com comorbidades. O que são as comorbidades? São as doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, doença autoimune e outras mais, asma, enfim. Idosos, mais comorbidades. Quando você observa a quantidade de indivíduos que morreram em função do vírus, da doença, nos Estados Unidos, hoje, beira aí 1.200.000 pessoas, e se compararmos com a população que faleceu no Japão, né, que foram 75 mil indivíduos até o presente momento, a diferença é muito grande. E o que é responsável por diferença tão grande? O estilo de vida que cada população empreende no seu cotidiano. Os Estados Unidos representam o país com maior índice de obesos, portanto, de diabéticos, de hipertensos, casos de câncer, enfim. Então, as pessoas com comorbidade sofreram muito. Por outro lado, no Japão, é uma população de pessoas disciplinadas, com grande respeito em relação ao terceiro. Quando se tem uma gripe, uma infecção respiratória, sempre usam máscara, não se abraçam, não se beijam, se cumprimentam à distância com o aceno da cabeça, enfim. Então, culturas e hábitos fizeram muita diferença, né, durante a pandemia. E o Japão é um país em que você não encontra grandes comorbidades. Uhum. Né? Tem até a história daquela jornalista que foi entrevistar uma anciã em Tóquio e ela queria saber, né, essa anciã com 112 anos de idade, a jornalista quis saber o sucesso da longevidade. E ela foi muito precisa. Ela falou, olha só, eu como pouco, ando muito e durmo bem. Quem faz isso nos dias de hoje? Quase ninguém, né? Tem que ter uma tranquilidade, né? Pô, tranquila. Né? E coisas simples, né? Aparentemente naturais e fáceis de praticar. Agora, doutor, me diz uma coisa. Fez uma diferença muito grande, ainda faz, porque o estilo de vida adequado é a vacina contra as doenças crônicas. O indivíduo que faz uma atividade física regular, que se alimenta equilibradamente e que tem boas horas de sono, se repousa, esse indivíduo dificilmente vai contrair uma doença a ponto de matá-lo, uma infecção, uma virose. Ele vai estar muito menos vulnerável do que um outro que tem um estilo de vida todo comprometido, né? Que não dorme, que come mal, que fuma, que bebe, né, doutor? Ô, doutor, me explica, me diga uma coisa, por gentileza, curiosidade. Vocês fizeram mais de 250 mil
prevenções, check-ups, aí você tocou no 250 mil check-ups. Check-ups, 250 mil check-ups. E você tocou no ponto sobre que eu acho que é muito importante, a obesidade da pessoa, entendeu? Qual é, mais ou menos, o que o senhor acha, o peso ideal, quanto para o homem e quanto para a mulher, durante a obesidade, que é um problema sério, que eu vi umas reportagens, principalmente nos Estados Unidos, a obesidade lá é imensa, entende? Não é como aqui no Brasil. O problema da obesidade, Lelé, é um problema de saúde pública. Hoje, 20% da população é obesa. A obesidade, naturalmente, conduz o indivíduo ao diabetes. A gordura abdominal, o excesso de gordura abdominal, funciona como uma resistência, uma barreira ao bom funcionamento da insulina. Certo. Então, o indivíduo passa a ter predisposição e passa a desenvolver o diabetes tipo 2. O indivíduo diabético é um indivíduo que tem uma imunidade muito baixa. Por quê? A alta de açúcar no sangue destrói o vaso sanguíneo, que é o caminho natural do sangue, portanto, do oxigênio. Então, você já ouviu falar do indivíduo que ficou amputar pé, do indivíduo que ficou seco, em função do diabetes. Certo. Então, a obesidade gera uma série de doenças, além de gerar uma série de tumores, câncer. Né? O câncer da próstata intimamente ligado à obesidade. Idem o câncer da mama. Entendeu? Certo. A pessoa hoje tem como evitar o ganho de peso e até mesmo chegar a um quadro de diabetes, de obesidade gerando diabetes, né? Se alimentando de forma equilibrada, com menos açúcar, menos carboidrato, menos álcool, praticando uma atividade física aeróbica regular, dormindo bem, porque o indivíduo que tem um sono turbulento, um sono estressado, é um indivíduo que oxigena mal todas as células do corpo, compreendendo as células do cérebro. É um indivíduo que vai ganhar peso com maior facilidade. É um indivíduo que vai desenvolver a hipertensão arterial. Enfim, então o tripé da boa saúde é alimentação equilibrada, sono de qualidade e atividade física regular. O doce é um problema para isso? O doce? Veja, Lelé, na realidade, a palavra certa, correta, na nossa vida é o equilíbrio. Né? Então, o doce, o açúcar, é muito ruim para a saúde, sem sombra de dúvida. Mas se você moderadamente comer uma sobremesa no final de semana, e se ao longo da semana você faz uma dieta equilibrada, faz uma atividade física, dorme bem, então isso é um prazer que você está se oferecendo. Certo. Então tudo na vida é equilíbrio. O que não pode é abusar. E aí, com certeza, a doença vai aparecer, com todas as suas consequências. Eu tenho que dar aqui um recadinho aqui. Fala. Eu vou seguir a opinião do nosso doutor, que eu estou comendo um pouco mais de açúcar que eu deveria comer. Eu parei até de beber, mas eu estou comendo um pouco mais de açúcar, de doce, que eu não era muito chegado, mas eu vou dar uma diminuída total nisso. Bom, eu vou ter que dar um recadinho aqui da nossa Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, a CNC. No ano passado, o SESC ampliou a rede de atendimento em 24 novos espaços abertos ao público em todas as regiões do país. São escolas, restaurantes, academias, hotéis, unidades de saúde. No Rio de Janeiro, o SESC implantou o espaço SESC Mais Saúde em Ramos, com exames de mamografia, serviços de psicologia, odontologia e de nutrição. E reabriu o Hotel SESC Gruçaí,
no norte do estado. Outros novos espaços, o SESC, e outros 9 espaços vão ser abertos. Mais saúde serão abertos aqui no Rio de Janeiro nesse ano de 2023. Então, um recadinho aqui da nossa Confederação Nacional do Comércio, de Bens e Serviços e Turismo, a nossa ACNC. Bom, estamos hoje conversando aqui sobre prevenção que todos nós temos que fazer, que é muito importante você cuidar da sua saúde, que é a coisa mais importante que tem. Conversando com o doutor Gilberto Urahy, que é diretor-geral da Med Rio, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro e futuramente em São Paulo, entendeu? Então eu vou pedir um rápido comercial e voltamos já com o doutor Gilberto Urahy. Pode rodar aí, meu filho, pode rodar. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o doutor Gilberto Urahy, da Med Rio Checkup. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando desse negócio de ganho de peso, obesidade, não obesidade. Todo mundo está falando nesse milagre que é a injeção para emagrecer. O que o senhor acha disso? Aproveitando essa pergunta dela, doutor, você é contra fazer a bariátrica? É contra ou a favor fazer a bariátrica? Já que você está falando em peso, entendeu? Não, a cirurgia bariátrica é um excelente procedimento, né? Corrige grandes fatores de risco para a saúde do indivíduo. Mas na sequência da bariátrica, que traz grandes resultados, é preciso ter uma disciplina. Se alimentar pouco, promover uma atividade física, repito, dormir bem. Não adianta reduzir estômago e buscar não mudar estilo de vida. É preciso ter um apoio psicológico no pré-operatório e no pós-operatório. O paciente precisa ter permanentemente supervisão, porque ele vai ganhar muito em autoestima, vai ganhar muito em saúde. O importante é preservar. Em relação à semaglutida, a injeção que a Letícia perguntou, tem sido um sucesso muito grande, facilita, de fato, o emagrecimento, mas se o indivíduo, ao tomar a injeção, rapidamente vai perceber a perda de peso, não mudar o seu estilo de vida, concomitantemente ao uso do produto, é fundamental desenvolver uma atividade física. Se educar para uma boa alimentação. Não tem milagre. Se para o tratamento e persevera o estilo de vida inadequado, rapidamente volta o ganho de peso. É um apoio, é uma ajuda para o momento. Mas a disciplina tem que existir. Mas, doutor... E o ganho é espetacular. Tem muita... Assim, é que a gente acaba entrevistando muita gente. Tem muita gente que toma e não faz o exercício. É melhor tomar do que não fazer nada? Essa é a pergunta. O que vai acontecer é que vai tomar a vida inteira, vai perder 4, 5 quilos, né? E vai manter. Todos os fatores de risco para a saúde continuarão. Entendi. Então não faz sentido. Fazer o tratamento, faz corretamente. Exatamente. Doutor, voltando aos 250 mil clientes que você já fizeram a prevenção aí, qual foi o cliente que teve a situação mais grave que apareceu dentro da prevenção que ele fez? Entendeu? Teve alguma doença mais grave que apareceu que vocês detectaram? Olha, Léo, tudo na vida é individual. O que tem nos chamado a atenção não é um paciente. E nos nossos artigos, nós vimos falando, escrevendo, afirmando que após a pandemia da Covid-19, nós estaremos diante de 2 novas pandemias, das doenças crônicas e da saúde mental fragilizada. Não é raro, aliás, cada vez mais frequente, nós nos depararmos durante o check-up com indivíduos jovens, homens e mulheres, desenvolvendo um câncer. Recentemente,
foi uma jovem, 28 anos, com câncer de mama. Nossa. 28 anos. E também um jovem com 35 anos, com uma forte isquemia cardíaca e que precisou fazer intervenção, revascularizar o miocárdio. Indivíduos que não respeitam o estilo de vida adequado, mudaram seus relógios biológicos, indivíduos que se alimentam pessimamente, fumam e bebem muito. Então, o câncer hoje vem incidindo em pessoas cada vez mais jovens, homens e mulheres. Por quê? Porque o estilo de vida mudou. As pessoas estão se tornando obesas, as pessoas estão bebendo mais, as pessoas, felizmente, no Brasil, a gente tem observado uma queda grande no tabagismo, mas o estilo de vida inadequado, sedentarismo, obesidade, sono alterado, isso tudo, no curto prazo, abala muito a imunidade do ser humano. Então, não raro, é comum você encontrar um câncer de mama em mulher jovem, um câncer coloretal em mulher jovem, um câncer de próstata em indivíduos 45 anos, porque tem vários tumores hoje, são 14 tumores relacionados, que têm íntima relação com o estilo de vida inadequado. Sim. Aí sim, a importância do diagnóstico precoce é total. Sabemos que 90% dos cânceres têm cura, desde que diagnosticados precocemente. Agora, doutor, como é que... Isso é fundamental na prevenção. Isso ajuda muito, né? Você diagnosticar precocemente, ajuda e resolve, né, o problema. E resolve o problema. Entendeu? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico, o tratamento e a cura. Como é que a MedRio Checkup se tornou referência em medicina preventiva no Brasil? Como é que foi o trabalho da MedRio Checkup para formar essa cultura toda? Deve ter sido um árduo trabalho, né? Não tenha dúvida, Letícia, nós fazemos isso até hoje. Há 32 anos atrás, nem o meio médico conhecia, né, a profundidade, o que é um check-up médico. Vários colegas, na ocasião, me perguntavam o que é isso que vocês estão montando. Não sabiam o que era o check-up médico. E hoje, o check-up médico é uma palavra incorporada no nosso cotidiano. É verdade. Todo mundo sabe o que é um check-up médico, mas foram 32 anos de artigos, palestras no Brasil, fora do Brasil, 4 livros, entrevistas. Nós não paramos um minuto, porque gerar cultura para um produto novo não tem outra forma senão comunicar. Com certeza. Então, esse foi um trabalho muito árduo. No início, em 1990, nós chegávamos, toda a equipe médica, administrativa, chegávamos na clínica para atender a um cliente. No dia seguinte, não tinha cliente. No primeiro mês, atendemos a 30 clientes. No segundo mês, atendemos a 45 clientes. Hoje, nós atendemos a 1.000 clientes mês. Foi um trabalho de formiguinha e, hoje em dia, é o que todo mundo faz, é check-up, né? Todo mundo faz ou deveria fazer um check-up. Verdade. Porque não tem surpresa. Você pode... A saúde é o nosso combustível, é o combustível da vida. Sem saúde não se vai a lugar nenhum. As pessoas só se preocupam com a saúde quando tem doença. Depois, quando chega a conta quando também, tem problema, né? Quando tem um problema, aparece um problema que vai fazer. Quando é muito mais fácil você administrar um indivíduo, manter a sua saúde em dia, fazendo seus check-ups rotineiros. Apareceu alguma coisa, alguma alteração, vamos corrigir. Então, é a saúde sem surpresa. Não faz sentido hoje o ser humano se deparar com câncer em fase terminal, ou em fase que o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia já não farão mais efeito. Doutor, quanto tempo a pessoa vai fazer o check-up? Uma vez por ano, 2 vezes por... A periodicidade é de 12 meses. 12 meses. 12 meses, um ano. Cada ano é importante fazer a prevenção, fazer o check-up. Você não tem ideia, Leleco, das mudanças que nós observamos
Tivemos vários clientes que, por causa do medo gerado pela pandemia, deixaram de fazer o check-up durante 2 anos. Tá. Aí, quando você compara o último check-up com o atual, é assustador. Até as sequelas pós-Covid, estamos aqui identificando algumas importantes. Hoje, cada vez menos, mas há um ano atrás, a quantidade de pacientes com miocardite, com derrame pericárdico, sequela pulmonar, fibrose pulmonar, dores articulares. Até hoje, você encontra um índice de insônia na população gigantesco. 35% da população dorme mal. Se o indivíduo dorme mal, o dia seguinte é péssimo. Doutor. As doenças crônicas acham espaço muito favorável ao seu crescimento diante de um sono todo alterado. O sono é para repor a energia do indivíduo no seu cotidiano. O senhor é a favor de tomar um comprimido para dormir? O senhor é a favor de tomar um comprimido? Não, tem muita gente que toma, tem os remédios sim, que você pode dar para dormir. Se eu sou a favor aí, eu sou contra, doutor. Então vamos lá. Para poder dormir melhor. Para poder dormir melhor. O indivíduo que faz uso de hipnótico é o remédio indutor do sono, seja ele qual for. Ele pula a fase do sono em que o sonho ocorre. Primeira coisa, quem não sonha tem lapso de memória. O indivíduo que usa regularmente indutores do sono, além do lapso de memória, esses produtos, esses sais, se depositam muitas vezes no tecido gorduroso. E quando o indivíduo, no final de semana, sai com os amigos, vai tomar um uísque, uma dose de álcool, potencializa muito o efeito. Entendeu? Então, o sono induzido não é um sono, Leleco, repousante. Certo. O indivíduo que toma o remédio para dormir, ele levanta, acorda cansado. Uhum. Não faz sentido. Mas, doutor... É muito mais fácil, porque o que nós vivemos? Vou dar um exemplo da pandemia. Medo, muita adrenalina. Adrenalina é um potente estimulante. Então, as pessoas, sob efeito da adrenalina, dormem muito mal. Uhum. E ao dormir muito mal, acordam cansadas. Mas, para se tornar performante no dia seguinte, lançam mão de quê? Estimulante. Cafeína, muito açúcar, nicotina, É verdade. outras drogas, começam a engordar e o ciclo recomeça. Aí sai com os amigos no final da tarde, muito estresse no trabalho, aliado à má alimentação, vai tomar seu whisky, seu chopp para descontrair, para casa descontraído, e em função do uso do álcool, do efeito do álcool no sono, dorme mal. Aí começa a roncar. Ao roncar, além de perturbar a companheira ou o companheiro... Boa, doutor. Não, é assim que a coisa se processa, entendeu? Começa a gerar apneias do sono. Sim. Apneias do sono, o cérebro, o corpo deixa de ser oxigenado. E isso repetitivamente, no cotidiano, no longo prazo, o cérebro pouco oxigenado é um cérebro que tende a atrofiar. Aí vem as demências. Certo. Sim. Agora, qual é rapidinho que eu tenho que pedir comercial, qual é o tempo ideal da pessoa dormir? Ter um sono bom. Qual é o tempo ideal que o senhor acha? Leleco, isso é muito individual. Tem indivíduos que dormem 5 horas e acordam bem dispostos, têm a vida normal, não dorme durante reunião, não dorme durante o transporte para o trabalho, por exemplo. Né? Então, não existe um tempo ideal.
A média da população mundial é de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas, que é o... Mas é tudo muito individual. Entendi. Bom, a Fundação Seixas Gran Rio completou ano passado 50 anos dedicado à avaliação, trabalhando com os mais importantes concursos do nosso país. Mas não apenas isso. A comemoração da Seixas Gran Rio é em dose dupla. Isso porque, nesse ano, o Centro Cultural Seixas Gran Rio completou mais um ano de existência, em atuação dentro das mais diversas áreas artísticas, música, teatro, cinema, literatura, dança, artes plásticas, gratuitos e com grande parte deles. Fomenta a cultura dentro do ambiente acadêmico, principalmente nas escolas públicas. Como não se bastasse, a Seixas Gran Rio também tem uma faculdade com vários cursos de graduação e mestrado, educação, cultura e avaliação. Nesse tripé, a Seixas Gran Rio ajuda realmente o nosso país a se desenvolver. Se você quiser saber mais, é só visitar as redes sociais do Centro Cultural Seixas Gran Rio, da Faculdade Seixas Gran Rio, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e conheça muito mais sobre os projetos em andamento do nosso professor Carlos Alberto Serpa, ok? Bom, vamos pedir um rápido comercial e continuar a nossa conversa aqui com o doutor da MED Rio, Gilberto Urari, doutor Gilberto Urari, com um assunto muito importante, que é a prevenção da nossa saúde. Roda e avisa. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o doutor Gilberto Urari, da MED Rio. Doutor, ao longo do tempo, vocês publicaram 4 livros sobre medicina preventiva. Quais foram esses livros e os seus impactos nesse meio acadêmico sensacional? Fala pra gente. Na realidade, Letícia, ao longo do tempo, até em busca da cultura para a prevenção, nós lançamos 4 livros. O primeiro foi em 97, e o título é Como se tornar um bom estressado, mostrando para o público que o estresse também é positivo. No dia a dia, nós precisamos de uma dose de estresse para nos motivar. O estresse, quando você está motivada, ele, de fato, é uma alavanca muito grande. Sabe que a motivação é a mola da vida. O indivíduo, sem motivação, não vai muito longe. Não se sente alimentado, motivação, né? Você supera todas as barreiras. Então, o primeiro livro foi para falar bastante do estresse, né? Tanto o lado positivo quanto negativo. O lado negativo do estresse é o estresse crônico que nós vivemos no dia a dia. Tá certo? Esse estresse crônico, o nosso corpo produz muita adrenalina e cortisol, são os 2 hormônios gerados pelo estresse. A adrenalina mexe com todo o sistema cardiovascular. Eu lhe dou um susto, você fica pálida. Essa palidez é a ação da adrenalina nos capilares do corpo, então aparece uma palidez. Certo. A ação da adrenalina também se dá, por exemplo, no coração. Existe toda uma coerência cérebro-corpo muito importante. Letícia, diante do príncipe encantado dela, quando vê, ela fica... o coração entra em taquicardia, a mão treme, enfim, e outras ações no corpo, né? A ação da adrenalina. E tem outro hormônio, que é o cortisol. Esse hormônio é um hormônio fundamental para o corpo, é o nome conhecido como a cortisona, né? Que atua, é um potente anti-inflamatório, mas que, em doses elevadas, predispõe o indivíduo ao ganho de peso, ao diabetes tipo 2, porque bloqueia a ação da adrenalina. Hoje, por exemplo, na psiquiatria, existe uma relação muito grande com as altas doses de cortisol com a depressão. Enfim, gera problemas gastrointestinais importantes, baixa de imunidade, enfim.
Então, falamos bastante nesse conceito. E, naquela ocasião, nós tínhamos um parceiro na França, Dr. Henrique Albert, que era um especialista no estresse do trabalho. Ele contribuiu bastante com um capítulo do livro, né, sobre o estresse no trabalho. O nosso papel aqui é relacionar o estresse do cotidiano com as doenças, né? Então, os aspectos físicos, as doenças, enfim, tanto físicos quanto emocionais relacionados ao estresse, nós abordamos no nosso cotidiano. Quando ingressamos também no mercado em 1990, ninguém sabia, de fato, o que era estresse. Nós víamos, por exemplo, o nosso rei do futebol anunciando vitaminas para o estresse, móveis contra estresse, viagens contra estresse. O estresse era utilizado de uma forma completamente fora do foco. Móveis contra estresse é para a coluna, essas coisas? Para a coluna, exatamente. Né? Então, o estresse a palavra estresse era utilizada de forma muito errada. Hoje a gente sabe, está lá na classificação internacional do ENSO, o código do estresse. E o que o estresse gera? É isso? Relacionando também essas emoções do cotidiano, as emoções muito bem definidas por Darwin, independente da cultura do indivíduo, né, comum a toda a população mundial, a tristeza, o desgosto, a raiva, a alegria, enfim, e relacionando o estresse a essas condições. Hoje, vocês observam o quanto o estresse mexeu com a saúde mental da população. Indivíduos enclausurados em casa com medo, famílias dizimadas, né? Indivíduos gerando a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico, senão a ansiedade no seu topo? Entendeu? Então foram burnout, estresse pós-traumáticos, indivíduos que perderam entes queridos e que essa situação toda hora volta à sua mente, reverbera. Né? Então, o estresse, se de um lado pode gerar ações positivas, de um modo geral, o estresse crônico abre as portas do corpo para as doenças. E é um motor para o estilo de vida inadequado. E o estilo inadequado, o estilo de vida inadequado, é, segundo Stanford, o responsável por 73% das mortes hoje no planeta. Alimentação inadequada, sedentarismo, né, e sono de péssima qualidade, por exemplo. Né? O quarto livro relacionamos também as emoções do cotidiano à saúde, né? O quanto as emoções impactam na gênese, no desenvolvimento de doenças, sempre as doenças crônicas, porque são as doenças crônicas que lá adiante vão conduzir os indivíduos à morte por infarto agudo do miocárdio, por acidente vascular cerebral ou por câncer. Entendeu? Se eu digo ao indivíduo, olha, você tem 35 anos, está começando a engordar, olha a sua pressão arterial, como é que está aumentando pouco a pouco, você passou a roncar, o indivíduo, por ter 35 anos, ignora. Quando ele volta aos 50, ele está obeso, hipertenso, diabético, enfim, eu digo, fulano, por favor, vamos mudar teu estilo de vida. Olha aqui a dieta que você deve empreender, como você vai fazer o exame para avaliar seu sono, usar um CPAP, oxigenar bem teu corpo, enfim, faça uma atividade física e mesmo assim o indivíduo ignora, seguramente, em pouco tempo, ele vai ter um infarto agudo do miocárdio, ou vai desenvolver um câncer, ou vai fazer um AVC. Então, quando não cuidamos do nosso corpo, a saúde paga uma fatura, às vezes, muito alta. O corpo reclama, né? Doutor, me diga uma coisa. Doutor, vocês fazem e realizam também check-up em seus médicos? Como anda a saúde dos seus médicos aí na Med-Rio, doutor? Ótima pergunta, Lelepo. Sim, todos os nossos médicos anualmente passam por uma supervisão, passam pelo check-up, passam por um controle de saúde, virou rotina na clínica. Independente dos nossos médicos, ao longo de 32 anos,
nós temos mais de 1.000 médicos clientes da empresa, da clínica, da MedRio Botafogo e Barra, médicos das mais diversas especialidades, médicos do segmento privado, público, chefes de grandes serviços, donos de clínicas, enfim. Então, hoje são mais de 1.000 médicos clientes da MedRio. E o médico também se cuida. Né? Temos um convênio, por exemplo, com o CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo aos médicos do Rio de Janeiro o nosso check-up. Entendeu? Então, tem todo um trabalho voltado para o médico, aquele que cuida da nossa saúde. Claro, até porque se você chegar num médico, né, você quer se cuidar, chega num médico e ele está todo fora de forma, ou está estressado, com muita olheira, como é que você vai dar credibilidade ao médico? Fica difícil, né, doutor? Você tem especialidades em que o emocional do médico é permanentemente sugado, entendeu? Quando você se depara com intensivistas que passam o dia inteiro dentro de um CTI, convivendo com a morte, não vendo a luz do sol, dormindo mal, enfim, é de dar pena. Então, nós precisamos também estarmos atentos à saúde do médico. Claro. Então, recebemos médicos dos vários segmentos da sociedade brasileira, que são médicos que vêm de várias capitais, inclusive fora do Brasil. Bom, temos que pedir o último comercial, mas o doutor Gilberto Urahy, diretor da MedRio, diretor-geral da MedRio, entendeu? Está dando essa honra de ter dado essa aula, entendeu? Que é muito importante para a saúde, essa prevenção aqui. A gente tem que pedir o último comercial, mas ele volta para dar as suas considerações finais, ok? Roda, roda, roda e avisa aí, meu filho. Bom, voltamos aqui no último bloco aqui do nosso Deles Delas. Gostou dessa aula de prevenção que o doutor Gilberto Urahy da MedRio deu? Já podemos agendar um outro check-up aqui com o doutor, uma outra reportagem com ele, uma outra entrevista, que temos várias dúvidas. Com várias dúvidas aí, tem mais uma aula que ele pode dar aos nossos telespectadores aí sobre esse assunto tão importante que é a prevenção da saúde. Não deixe de fazer o que ele falou, uma vez por ano, perde lá o seu tempinho, mas cuida da saúde, que é muito importante. Leiam os livros. Principalmente na época que nós estamos vivendo. Você cuidar da saúde é uma coisa primordial na sua vida. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, mais uma vez, aqui, atendendo ao nosso convite aqui, para dar essa aula maravilhosa aí para os nossos telespectadores. E você tem 30 segundos para mandar uma mensagem a todos os seus clientes, a 250 mil clientes que já frequentaram aí a nossa MedRio. Também quero muito agradecer, uma excelente entrevista e com muita informação nova para o telespectador que está sempre aprendendo sobre saúde e prevenção, principalmente, Perfeito. Né, doutor? Com a palavra, doutor Gilberto. Letícia, Leleco, sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a medicina preventiva para o público de um modo geral. Então, gente, saúde é o combustível da vida. Sem saúde, não vamos a lugar nenhum. Não faz sentido o indivíduo hoje se deparar com uma doença em fase avançada. A medicina já oferece um rol de ações, de exames, capazes de antever uma doença, predizer uma doença, tratar uma doença, fazer um diagnóstico precoce, que é muito mais fácil, não só para o paciente, para a sua família, como para a saúde pública ou privada, né? Ter o indivíduo em plena forma, evitar as doenças, né? E buscar, sobretudo, longevidade com autonomia. É o que nós buscamos. Para isso, a prevenção é uma ação fundamental. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Leleco, Letícia, e até a próxima. Nós é que temos que agradecer aí, Letícia. Muito, essa né? aula aí Temos que que o nosso doutor Gilberto Urahy, mais uma vez, deu aqui o prazer de estar no nosso programa Deles e Delas, 33 anos no no doutor ar. Gilberto, a gente vai até uns 120, daí para frente. A idade agora. Dá um recadinho rápido, não deixou. Nós criamos o canal do Baú do Chacrinha no YouTube.
Não se esqueça, o canal do Baú do Chacrinha no YouTube. Não deixe de entrar no canal do Chacrinha, que você vai reviver grandes momentos, grandes sucessos de grandes artistas que passaram esse tempo todo e que continuam fazendo grande sucesso aí na nossa música popular brasileira, ok? Doutor Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Letícia, obrigada, uma Lelé. ótima semana para você. Gilberto. E não se encerramos esqueça, o mês de março em grande estilo. o mês da mulher. Dando uma lição para as mulheres sempre fazerem check-up. É isso que a gente aí. precisa. Essa prevenção é muito importante. Isso. Obrigado mais uma vez, doutor Gilberto. Foi um prazer enorme ter recebido aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. Tudo de bom. Bom, vou dar uma lembrança para vocês, nossos telespectadores, que foi fã do nosso velho guerreiro. Nós lançamos agora há pouco tempo no canal do YouTube o Baú do Chacrinha. Você vai encontrar vários sucessos, vários artistas maravilhosos durante esse tempo todo, que fizeram grande sucesso na época dos anos 80, dos anos 70, e continua aí fazendo muito sucesso. Uma coleção maravilhosa do artista preferido que você vai gostar de entrar. Não se esqueça, no YouTube, Baú do Chacrinha, canal Baú do Chacrinha. Entendeu, dona Letícia? Muito bom. Dona Letícia, uma grande prevenção. Vamos fazer mais uma vez. Eu acabei de fazer há pouco tempo, vou esperar mais um ano e fazer a prevenção. Encerramos bem o mês de março aqui com o Isso doutor Gilberto. Então, desejando a vocês todos uma ótima semana, saúde, muita saúde, que é muito importante para nós agora, nesse tempo que nós estamos passando, ok? Então, vamos até o próximo domingo. Quarta-feira tem mais reprise do nosso programa, se você não assistiu e quer recomendar ao seu amigo, reprisar o nosso programa toda quarta-feira, meia-noite, aqui pela TV Maxi, ok? Tchau, vamos ao nosso clipe surpresa. Tchau.